Boa noite a todas, todos, todes aqui presentes. Mais uma noite importante. Quer dizer, a primeira noite nossa, né? Mas é mais uma reunião, mais um encontro importante aqui. E esse encontro é importante porque é uma homenagem a uma pessoa muito querida para mim, muito importante para a minha formação. E uma pessoa saudosa, uma pessoa assim, que também tem uma grande. Já brincaram comigo que eu usei a palavra pioneiro, mas vou usar de novo, não adianta, agora eu vou usar de novo. Já ironizaram ter usado a palavra pioneiro aqui, mas sim, é uma pessoa que tem teve esse pioneirismo, assim, né, em trazer, em estudar, em pegar o Deleuze para estudar. A primeira iniciativa interessante é essa, pegar para estudar, trazer para estudar. Aí precisa a gente entender o contexto ultraconservador da filosofia no Brasil, e talvez no mundo também, de alguma maneira, né? Mas no Brasil isso é importante a gente entender, né? Hoje a gente pode estar numa outra posição, a gente pode mas assim, naquele momento a gente tem que precisar entender isso, o que era essa iniciativa, né? Eu mesmo vou dizer para vocês, eu mesmo, quando apresentei um projeto de doutorado que era filosofia e cinema, não é uma coisa que, ainda no início, no final dos anos 90 e nos anos 2000, não era uma coisa que os departamentos de filosofia achavam, que esperavam, que chegasse um projeto de estudo de filosofia e cinema, né? Aí eu não conhecia o James ainda, eu devo a uma figura muito importante, que é a professora Rosa Maria Dias, que chegou aqui e falou, esse é meu, entendeu? Deixa que eu assumo, matou no peito, como se diz aqui, né? E ela mesmo disse, olha, e vá fazer aula do James. Ela disse, vá fazer aula do James, porque ele conhece profundamente imagem, movimento e imagem e tempo, né? Então, Deleuze Cinema 1 e Cinema 2. E foi o que eu fiz em seguida, assim que entrei. E isso deve ser o quê? 2000, eu diria. Cravado. 2000 cravado. Foi quando eu fiz o curso dele. Então, é uma figura muito querida e importante para a minha formação e muito importante para tanta gente. E assim, eu quero dizer, já começou a homenagem. Já estamos nela, né? Então, eu quero dizer sobretudo, eu devo dizer isso, é de uma generosidade pedagógica impressionante, o James. Assim, aliando clareza e assim de trazer o aluno, explicar de novo e tal, e sem se furtar ser complexo também, sem se furtar mergulhar. Ele nunca teve medo de texto nenhum. Ele entrava ali naquilo tudo. E não tinha também de matemática, entendeu? Aquelas partes que o Deleuze tinha relação com a matemática. Ele tinha um conhecimento de matemática, ele às vezes tentava ali umas coisas, eu ficava tentando entender. Ele entendia, eu não. Mas, enfim, alguns alunos com uma formação matemática eu entendiam às vezes. Mas, enfim, eles tinham esse movimento, essa jornada pedagógica, uma pessoa incrível, que faz realmente falta. Então, a gente fez assim, só não está todo mundo sentado na mesa, a primeira mesa e a segunda, porque não cabe, entendeu? Senão ficar uma confusão aqui nessa mesa tremenda. Então, mas são meio que duas mesas em uma, duas mesas de homenagem, tá? Primeiro essa apresentação, o segundo movimento é um filme em processo que a gente vai apresentar, não é isso? A gente vai apresentar um filme em processo, um filme que está sendo feito sobre o James, tá? E depois, quando chegar na segunda mesa, eu entro em detalhes, tá bom? Vamos começar logo. Eu vou começar, então, deixa eu apresentar as pessoas da mesa, peraí. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo o Rodrigo Carqueja, da UERJ, né? Da SEDUC, lá de Caxias, não é isso? Muito bem. Então, isso é importante para quem não conhece a UERJ. Nós temos um campus importante em Caxias, onde parece que vai se abrir um... Ah, você de... não. Não, é daqui mesmo. Desculpa. Como é que eu confundi com o campus de Caxias, com o nome do campus de Caxias da UERJ. Como é que é o nome do campus de Caxias da UERJ? Não, mas tem uma sigla, não tem não? FEBEF, não é isso? Tá. Então não tem nada a ver. Seduc é a Secretaria de Educação. Legal. Nós temos uma faculdade de educação na Baixada, onde, aliás, já que a gente está falando de cinema, né, onde já está pronto um projeto de um curso de cinema que vai ser colocado. A UERJ vai abrir um curso de cinema na Baixada Fluminense, em Caxias. Né?
A gente aqui não é brincadeira, não. A gente tá aqui para... Isso aqui é máquina de guerra, isso aqui. Isso aqui é a primeira universidade que teve cotas no Brasil. É só isso, né? Encarou, entendeu? Assim, Rio de Janeiro, um manifesto. Até o Caetano Veloso assinou um manifesto contra as cotas, tá? Contra as cotas. O Caetano Veloso foi uma das lideranças da articulação anti-cotas, entendeu? E uma famosa antropóloga que ameaçou me processar, da UFRJ, que tinha uma jovem ativista do militante negro aqui, que só chamava ela de nhanhá antropóloga. Eu adorava, eu morria de rir quando ela fazia isso. Uma antropóloga chamada doutora Ivone Magui, que é contra as cotas até hoje. Ela disse que o Brasil ia se transformar num grande Sudão por causa das cotas. Não, ia se transformar no Congo belga, se por causa das cotas. Mesmo tipo de a gente corria o risco de ter um massacre étnico aqui, igual aconteceu no Congo, né? Se tivesse as cotas. Isso é o grau de profundidade científica dela, né? Enfim, é uma celebridade da antropologia. Eu já falei rapidinho, que eu já ouviu. Doutora Ivone Magui, da FRJ, de fixo da FRJ. A FRJ foi um centro de resistência contra as cotas, é a última a ter cotas no Rio de Janeiro. Uma das últimas a ter cotas no Brasil. Só teve depois que o projeto federal foi aprovado. Aí não tinha mais jeito, não podia mais, quando aprovou na Câmara. Mas não vamos falar mal das nossas co-irmãs, que é feio, né? E depois o Guilherme, depois vai falar Guilherme Miller Júnior, da UEMP, não é isso? Muito bem. E é a Universidade Estadual do Norte do Paraná. E depois a Verônica Damasceno, da UFRJ, que foi durante muito tempo companheira do James, pode se apresentar assim, né? Então vai ser uma fala toda especial. Não, enfim, vai ser uma fala especial, e a Verônica, que é da EBA da FRJ, não é isso? Bom, a mesa seguinte, então, já vou dar uma adiantada, né? O movimento e o tempo nas imagens, o encontro no cinema com James Areias, né? Então, Pedro Fragra... Aí eu vou apresentar os nomes na hora, direitinho, tá bom? É isso, senão a gente não começa nunca aqui. Vamos lá. A palavra... Rodrigo, você começa? Vamos lá? Guilherme começa. Pronto, vamos lá. Vamos usar o microfone com fio. Gente, eu acho que 20 minutos para cada um, assim, porque é homenagem, a gente está uma liberdade, mas tá, para render. Uns 20 minutos para cada um, tá bom? Tá. Vou controlar mais ou menos. Vamos lá. É uma homenagem, tem uma certa informalidade. Só porque na UERJ tem esse negócio, mas estamos com tempo. Vamos lá. Muito bem. Boa noite ou boa tarde, não sei se já são 6 horas, 6h30. Muito bem, gostaria primeiramente de agradecer ao Rodrigo pela apresentação, pela acolhida. Agradecer também e cumprimentar a comissão organizadora do evento e principalmente a Verônica, né, pela ideia dessa mesa e por me convidar para fazer parte dessa mesa. Eu agradeço a ela de coração. Para mim significa muito. Quero cumprimentar também o Rodrigo Carqueja, que foi meu colega de graduação. Foi uma turma depois minha, né, Rodrigo? Se eu não me falha a memória, a Verônica fez parte da minha turma, o Paulinho também fez. Depois o Vladimir e o Pedro, que infelizmente não pôde estar aqui, e o Vladimir, que vão participar da mesa seguinte. Bom, para mim uma honra poder fazer parte dessa mesa, e foi muito difícil, ao mesmo tempo, preparar esse texto que eu vou apresentar hoje, porque eu ainda não consegui me separar da emoção da ausência que o James faz. James foi uma figura muito importante para mim, desde muito novo, né? Desde os meus 18 anos até janeiro, ele sempre foi uma presença muito forte e muito significativa na minha vida. Mas eu gostaria de falar do James
da relação que ele tinha, a relação que ele mantinha com a filosofia e a relação que ele mantinha com os seus alunos em sala de aula. Eu gostaria de falar da atmosfera que se produzia nas aulas do professor James e naquilo propriamente que ele produzia em suas aulas. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma citação do Deleuze, muito bem conhecida, já familiar de todos nós aqui, mas muito cara a mim e a todos que conheceram e conviveram com James. A propósito de Nietzsche, nos diz Deleuze: o filósofo do futuro é, ao mesmo tempo, o explorador dos velhos mundos, cumes e cavernas, e só cria a força de se lembrar de qualquer coisa que foi essencialmente esquecida. Esta qualquer coisa, segundo Nietzsche, é a unidade do pensamento e da vida. Unidade complexa. Um passo para a vida, um passo para o pensamento. Os modos de vida inspiram maneiras de pensar. Os modos de pensar criam maneiras de viver. A vida ativa o pensamento e o pensamento, por seu lado, afirma a vida. Fim de citação. Ora, James viveu intensamente essa unidade. Era ela quem animava suas aulas e sua prática pedagógica. A cada aula e a cada encontro, o desafio por ele lançado era o mesmo, e ainda é: tornar-se digno do pensamento e da filosofia, dobrar a vida no pensamento e desdobrar o pensamento na vida. A paixão que ele tinha pelos gregos era fruto de sua cisão com a vida ordinária, que a cada aula se exprimia como um convite estranhamente irrecusável. James, por sua vez, disse o seguinte, e eu cito o próprio James, num texto intitulado Nietzsche e as singularidades pré-platônicas. Diz ele: o que Nietzsche encontra entre os pré-platônicos, não são traços esquecidos de uma origem, nem tampouco os vestígios de um início, mas, antes, a exuberância de um meio, de uma densa atmosfera, uma geografia, um meio de imanência, uma ambiência banhada pela vida. Quem assistiu suas aulas, especialmente na segunda metade dos anos 90, ainda se lembra dessa mesma atmosfera que ele fazia presente. Quando, nessa mesma época, éramos massacrados pelo kantismo, James era a nossa saída. Quando a morbidez e os disparates supostamente filosóficos infestavam a nossa experiência universitária, James era a nossa linha de fuga. Com ele, sentimos e vivemos os conceitos, antes mesmo de compreendê-los. Tamanha era a força de sua unidade pedagógica com a vida. Dizia ele, com toda a força, a filosofia é vida. O encontro com James era um encontro com um pensador, inquietante e decisivo. Como ele deixou escrito, e agora eu cito num texto em que ele dedicou a Cláudio Piano, que fora seu mestre. A aventura do pensamento é tão rara como raro é o encontro com um pensador. Com essas singularidades que nos arrancam fora de nós mesmos, contrapondo ao intolerável e à banalidade cotidiana de nossas vidas, um ato de resistência e uma experiência de criação. Resistência contra todas as formas de tolice e criação contra a fantástica maquinaria de reprodução da besteira universal. Quanto ao James educador, pode-se dizer o mesmo que Nietzsche disse a propósito de Schopenhauer. Ora, se tais pensadores são perigosos, então fica bem claro porque nossos pensadores acadêmicos são inofensivos, pois seus pensamentos crescem de modo tão pacífico na tradição como uma árvore jamais carregou suas maçãs. Eles não assustam, não desengonçam, poder-se dizer,
de todas as suas tentativas o que Diógenes objetou quando se elogiava um filósofo. O que tem ele de grandioso a mostrar, pois há muito tempo ele faz filosofia e ainda não perturbou ninguém. Sim, a inscrição tumular da filosofia universitária deveria constar: ela nunca perturbou ninguém. Mas, se assim sucede em nosso tempo, então a dignidade da filosofia está reduzida a pó. Parece que ela própria tornou-se algo ridículo e indiferente, de modo que todos os seus verdadeiros amigos têm o dever de testemunhar contra esses equívocos, ou pelo menos mostrar que somente aqueles fatos servidores e representantes indignos da filosofia são ridículos ou indiferentes. James não suportava as tolices do meio acadêmico, não tolerava o apequenamento daquilo que importava ao pensamento. Sua cólera contra o presente e seu insólito humor expunham com rigor e precisão a intolerável maquinaria da reprodução da besteira universal. Em seu ensino, a filosofia se tornava em máquina de guerra contra o presente. Ele colocava em prática aquilo que Deleuze afirma na abertura de Conversações. É verdade que a filosofia é inseparável de uma cólera, diz Deleuze, contra a época, mas também de uma serenidade que ela nos assegura. Contudo, a filosofia não é uma potência, com P maiúsculo. As religiões, os estados, o capitalismo, a ciência, o direito, a opinião, a televisão são potências, mas não a filosofia. A filosofia pode ter grandes batalhas interiores, idealismo, realismo, mas são batalhas risíveis. Não sendo uma potência, a filosofia não pode empreender uma batalha contra as potências. Em compensação, trava contra elas uma guerra sem batalha, uma guerra de guerrilha. Fim de citação. As aulas do James eram guerrilhas. É verdade que ele não inventou isso, mas assim fazia com força e ternura. Expunha de forma dura a vergonha de pertencermos ao tempo presente, a insuportabilidade de nossas formas de vida. Como nos dizem Deleuze e Guattari, a ignomínia das possibilidades de vida que nos são oferecidas aparecem de dentro. Não nos sentimos fora de nossa época. Ao contrário, não cessamos de estabelecer com ela compromissos vergonhosos. Esse sentimento de vergonha é um dos mais poderosos motivos da filosofia. James, como todo grande pensador, também era um vidente. Mas, como todo grande professor, também nos fazia sentir e ver o intolerável. Era o seu modo de nos envolver. O problema se tornava nosso também. Não havia saída, senão pela filosofia. E assim tudo fazia sentido, uma vez que não se pensa sem necessidade, assim como não se cria sem ser impelido, coagido por um conjunto de impossibilidades insuportáveis. Sobre isso, James disse o seguinte, eu cito: resistência e criação definem, antes de tudo, o risco tornado necessário para que possamos realizar o percurso tortuoso, labiríntico, pelas sendas do pensamento. O efeito violento que sentimos ao nos chocarmos com um acontecimento ou com um signo que remete às zonas obscuras da experiência. Os filósofos e os pensadores são também, portanto, videntes. Não porque anteveem o futuro, mas porque percebem, não sem violência, o intolerável. É assim que a vida se apresenta a eles, como um problema cujas condições das soluções não estão dadas de antemão. É nesse sentido que se diz que não há filosofia sem problema, que não há pensamento sem um problema bem colocado. É preciso o vidente para colocar o problema, para indicar e mapear o conjunto de impossibilidades no qual a vida está mergulhada. Colocar bem o problema é fundamental, pois, como nos diz Deleuze, a questão não é tanto convencer, mas ser claro. Ser claro é impor os dados, não só de uma situação, mas de um problema. Tornar visíveis coisas que não seriam em outras condições. Porque uma vez colocado o problema, ele não mais pode ser eliminado.
Ninguém era mais claro que o James. Era espantoso o poder de clareza que ele tinha. O vidente que ele era nos fez ver o intolerável, sim, mas nos fez ver também a beleza e a grandeza das artes. Era admirável assistir um filme acompanhado de seus comentários. Sentíamos como se estivéssemos vendo aquele filme pela primeira vez. Sentíamos, na verdade, como se estivéssemos vendo pela primeira vez. Como professor, foi também um verdadeiro pedagogo dos sentidos. Ele nos fazia ver e sentir, muitas vezes, pela primeira vez. Sobre o encontro com o pensamento, dizia James, o encontro com o pensamento significa, portanto, um encontro com forças e relações de forças impetuosas, desconhecidas, insólitas e inesperadas, em virtude das quais não podemos jamais voltar a ser o que fomos. James promovia tais encontros, não apenas em suas aulas, mas também fora delas, como no Planeta do Chope, onde suas aulas se estendiam por muitas horas mais. Suas orientações mais importantes aconteciam no bar, pois, além de cuidadosas e rigorosas, eram sempre afetivas. Sua voz rouca e forte era implacável. Na sua presença, sentíamos a grandeza da filosofia, a importância do pensamento. Mesmo quando fragilizado, sentíamos a intensidade de sua força inorgânica. Sua gargalhada era o riso do sentido. Simplesmente não dava para não gargalhar junto. Quem já ouviu James gargalhar sabe o que eu estou dizendo. Mesmo se o motivo e o momento fossem inoportunos. Bom, eu gostaria de encerrar com uma história que o James gostava sempre de contar, sobre Zenão de Eleia, filósofo pré-socrático, discípulo de Parmênides. Conta-nos Diógenes Laércio que Zenão exercia intensa atividade política, o que era bastante comum entre os pré-socráticos. Certa vez, Zenão conspirou para a deposição do tirano, Nearcos. Porém, Zenão foi capturado. Naquela ocasião, interrogado a respeito de seus cúmplices e do transporte de armas para Lípara, denunciou todos os amigos do tirano no intuito de isolá-lo completamente. Depois, Zenão disse ao tirano que desejava fazer-lhe uma confidência, ao pé do ouvido, sobre alguns cúmplices. Mordeu-lhe então a orelha e não largou até cair ferido mortalmente. Há uma outra versão dessa mesma história. Zenão, depois de ser interrogado sobre seus cúmplices e de haver denunciado os amigos do tirano, foi perguntado por este se havia algum outro cúmplice. E o filósofo respondeu: tu, maldição da cidade. E aos outros que estavam ali, disse: admira-me vossa covardia, pois, por receio de que vos possa advir algum sofrimento que me atingiu, continuais a servir o tirano. E, finalmente, Zenão cortou a própria língua com os dentes e a cuspiu no rosto do tirano. Os melhores conceitos de Zenão não são os seus paradoxos, não estão nos seus paradoxos, está nessa história. Então, os cidadãos rebelaram-se subitamente e apredejaram o tirano. O que James queria ensinar com essa história? Ele nos lembrava da seguinte pergunta: do que é feito um pensador? De uma unidade visceral com a vida. Se já não somos mais capazes disso, a lembrança dessa história serve justamente para que sejamos expostos à vergonha de nossa indignidade. Que nossos conceitos sejam, uma vez mais, de carne e de sangue. E que o pensamento se torne uma força da vida, de uma vida que se afirma. James é um devir. Viva o James. Obrigado. Bem, não sei como é que vai ser isso.
Agradecer o convite do evento. Verônica, Guilherme, alunos, amigos, estão aqui para essa homenagem. Eu vou tentar. Eu escrevi um texto, se caso eu não conseguir seguir o roteiro aqui, eu vou para o texto. E se caso eu não conseguir, vocês me perdoem. Tem um comentário do Deleuze sobre o Sartre. O título desse comentário Ele foi meu mestre. E ele inicia esse texto com o seguinte enunciado: gerações sem mestres são uma tristeza. E o que eu vou tentar fazer aqui, né, essa comunicação, é sobre a alegria de uma geração que teve o James como mestre, como professor. A alegria que o Guilherme falou muito bem, ressoava em suas aulas. Tem uma lembrança que eu tenho da disciplina, né? História da Filosofia Antiga 1, que é uma disciplina importante porque ela recebe os novos alunos, ao mesmo tempo que inicia dentro da problemática, né, das questões da história da filosofia, da história das ideias, da história do pensamento. E o James gostava de ler o comentário de Nietzsche a Tales. Nesse comentário, Nietzsche ele apresenta a imagem de dois andarilhos que ele vai nomear logo em seguida. Um é a intuição filosófica e o outro é o entendimento calculador. A intuição leve dá longos saltos e o entendimento pesado vai atrás. Logo após essa imagem, como uma espécie de noite que assola a filosofia, Nietzsche apresenta Anaximandro, onde ele vai caracterizar esse pré-socrático ou pré-platônico, né, como Nietzsche queria, com um certo pessimismo, né, uma culpabilidade do vir a ser, do devir e das questões da existência. E logo em seguida, aí o James gostava. Nietzsche apresenta Heráclito e ele vai dizer o seguinte: uma grande alegria invade a filosofia. Essa mesma alegria era presente nas aulas do James. Uma grande alegria invade a filosofia. Heráclito é aquele que iluminou, por meio de um relâmpago divino, a questão do vir a ser, que estava escondida no meio de uma noite mística de Anaximandro. James sempre celebrou a vida, o vir a ser e a existência. Cada aula era uma celebração filosófica, que ele, né, James, aproximava de uma integração dionisíaca. Tem um texto dele chamado A Imagem Arcaica da Verdade e as Vozes do Delírio. James diz o seguinte: esse estranho misticismo não retira o homem do universo do devir, do sensível ou da multiplicidade, fazendo dele, ao contrário, o objeto de uma experiência radical. Guilherme falou bastante. Seu papel não é o de destacar-nos da vida terrestre por meio de uma técnica de ascese ou renúncia. É antes o de integrar o homem através do despojamento radical de sua individualidade às forças e potências naturais. Essa imanência era a celebração das aulas. James, que arremessava o homem a nós, estudantes, em uma dimensão trágica. Na fúria de uma música dissonante, o homem, esquecido de si mesmo, mistura o animal e o humano, o sagrado e o profano. Se a imagem do rio e seus dois andarilhos cabe à filosofia,
e esse rio precisa ser atravessado, não é uma tarefa simples, principalmente para nós. Chegávamos muito jovens, tentando entender o que estava acontecendo. E era com muita precisão. James jamais abandonava a precisão. Sem banalidades, James apresentava o vocabulário inicial da filosofia, uno, múltiplo, mesmo outro, movimento e repouso. Um vocabulário difícil, mas que ele fazia tornar possível e vital para nós. Precisão filosófica que James apresentava nas aulas dedicadas a Bergson. O Bergson é aquele filósofo que reivindica para a filosofia a precisão do conceito. E James fazia isso. Mas que grande aula de filosofia não acaba, de um modo ou de outro, por fazer retornar a questão das origens, né, da filosofia e dos pressupostos. Qual era o diferencial dessa aula que perturbava nosso pensamento, ao mesmo tempo que nos atraía de um modo vital? Isso é importante. Era uma perturbação, mas a gente sabia que tinha que passar por aquilo. E para responder essa questão, eu vou falar de uma espécie de imagem que seria uma imagem dogmática de uma aula de filosofia. Né? Essa imagem, né, a gente pode dividir duas vias. Né? Uma via do pedantismo e a via da boa vontade. O James tinha irritação com as duas coisas, com o pedantismo e com a boa vontade. O pedantismo que força a gente a aceitar pressupostos já feitos, determinados, constituídos por uma autoridade científica, filosófica, não importa, cultural, social, e a boa vontade de quem diz assim: olha, eu não tenho pressuposto nenhum, eu estou partindo daquilo que é melhor distribuído entre os homens. O bom senso. Né? O bom senso e o pedantismo irritava o James. Né? E contra essas duas vias, ele ensinava, né, para nós, ele se colocava em combate, né, contra o pedante. Ele ensinava a loucura do filósofo, que é aquela que desperta em cada um, né, um tipo muito especial de ignorância, né, de que sabe o que não sabe. Né? Não a simples posse de saber de um sábio, mas um despertar de uma ignorância. E contra a boa vontade, ele ensinava a irritação. Tá? Então, delírio, né, loucura, né, mania filosófica e irritação contra todo aquele que se quer. E essa irritação e esse delírio ia contra, né, os atos da recognição, bom senso, senso comum, a cultura da língua, né, de uma língua maior, e a rigidez dos atos mecânicos de nossos automatismos. Então, as aulas, né, do James nos instigava, né, a um tipo de dilaceramento, né, que nos colocava em movimento. As aulas do James instigavam a nunca esquecer da tristeza de se pensar um movimento sem a sua mobilidade real, ou de uma temporalidade sem a sua real duração. Sob essa orientação, íamos tomando contato com seus estudos sobre os gregos e a imanência política, o cinema e seus autômatos espirituais, Bergson, sua duração criadora, e Deleuze com seus agenciamentos territorializantes. Então, embarcávamos em uma viagem que nos levava a experimentar algo no mundo, que nos forçava a pensar. Algo que é objeto de um encontro fundamental que nos coloca imediatamente em contato com novas forças, com novos signos, que suscitam em nosso espírito um problema, a categoria de problema como condição da filosofia.
E o James, sempre ao colocar o problema, ele trazia um exemplo. Né? Quem nunca riu dos exemplos, das descrições do James sobre o cinema, né, de algum acontecimento particular, nos exemplos tinham essa marca de trazer uma espécie de vida, de vitalidade aos problemas filosóficos. Né? Então, rigor conceitual, problemas filosóficos e exemplos, né? Exemplos vitais. Tudo isso trazia isso que o Guilherme chamou de atmosfera que nos encantava e nos fazia viver um pouquinho dessa coisa maravilhosa que é a filosofia. Obrigado. Boa noite. Tá ligado? Vocês estão... Tá saindo? Bom, agradeço, em primeiro lugar, a coordenação do nosso GT, o professor Rodrigo Guirron, a equipe organizadora desse encontro. É muita gente, eu não sei se eu vou falar todos os nomes: Amanda, Caio, Larissa, Mariana, Sabrina, Pedro, se faltar alguém. Agradeço também a presença de todos aqui, dos amigos também, ex-alunos do James. E também Guilherme, Rodrigo, Vladimir, Paulinho, que toparam essa iniciativa de a gente puxar essa homenagem, que eu acho que é mais do que legítima. E essa ideia, ela surgiu inicialmente... Eu sabia que ia ter o GT um pouco antes do James partir, né, que ia ter esse encontro na UERJ, mas depois veio esse trágico, triste acontecimento. E eu não podia pensar em outra coisa, porque é a primeira vez que esse encontro é na UERJ e o James não ia estar presente. Então, eu falei, nossa, então acho que ele precisa ser lembrado, porque ele foi um grande professor de filosofia e ele foi uma pessoa, nos estudos de Deleuze, na UERJ, naquele momento, o Rodrigo falou um pouco sobre isso, que nos incentivava, que nos fazia ir adiante. E eu escutava muito que não podia estudar Deleuze, e nós lutamos muito aqui para isso. É uma longa história, e essa história ela remete mais ou menos ao finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. Eu estou falando isso porque quem conheceu James sabe que ele teve alunos para além da UERJ, ele também foi professor da PUC, ele tinha grupos particulares, ele deu aula também em outras universidades particulares, e uma série de amigos. Então, assim, para homenagear o James, teria que chamar muito mais gente, mas como o encontro é sobre o Deleuze e na UERJ, me ocorreu isso. Eu acho que eu vou convidar os amigos, os colegas, os ex-orientandos dele que viveram esse momento, que foi a nossa luta para estudar Deleuze aqui, para botar, mostrar, falar um pouco, né, sobre o que a gente fez, e o que o James ajudou muito. Eu também acho que tem outros professores que participaram, né, dessa luta, como o professor Ivair, que também era um grande amigo, foi meu orientador, professora Maria Helena, que participaram dessa luta, e o Rodrigo também falou, né, da Rosa. Tem outros professores também, mas, enfim, a homenagem ao James, eu não vou ficar aqui falando de tudo isso. Mas eu só queria explicar por que, né, como é que essa ideia surgiu. E é isso, né? Eu acho que a fala do Guilherme, do Rodrigo, já disseram muita coisa sobre o que era essa atmosfera, né, das aulas do James, para quem conheceu, né? Então, deixa eu...
Bom, então, assim, falar, no meu caso, né, em especial, desse encontro com o James, implica, inicialmente, em pensar em tempo e memória. E, quando eu falo de memória, eu me refiro àquela imagem que o Bergson desenha, se não me engano, de um cone invertido, no sentido de que o tempo que vem do futuro passa rapidamente pelo presente e se dirige ao passado. Eu me lembro a primeira vez que o James falou sobre isso em aula. E, desse modo, parece que o nosso passado só cresce à medida em que a gente vive, em que a gente está no mundo, que a gente experimenta o mundo, enquanto o tempo passa e desemboca no passado. E esse passado não para de crescer. Assim, parece que a nossa vida é ou se torna um grande passado. E a cada vez que a gente se lembra de algo, seja através de qualquer tipo de encontro com alguém, com um filme, com uma música, um perfume, um encontro como esse aqui, o baú de memória não cessa de aparecer. Todo tipo de lembrança surge, muitas delas que muitas vezes a gente quer esquecer. São o que o Deleuze chama de pontas de presente e lençóis de passado. Ou ainda, a simultaneidade do presente com o passado que ele foi. Um tema essencial do bergsonismo, segundo Deleuze. Isso é também um cristal de tempo, precisamente porque nos dá a ver o atual e sua virtualidade. É no cristal que a gente vê o tempo. É no cristal que a gente vê o jorro do tempo, dos presentes que passam e dos passados que se conservam. O tempo faz passar o presente e conserva o passado de uma vez só. Há, portanto, duas imagens tempo possíveis. Uma que se funda no passado e a outra no presente. O passado se conserva no tempo. Ele é o elemento virtual no qual a gente penetra para procurar a lembrança pura, a qual acaba por se atualizar numa imagem-lembrança. E para se lembrar, é preciso fazer uma grande viagem no tempo, como sair de nós mesmos, porque a memória não se encontra na gente, mas a gente se move numa grande memória-ser, memória-mundo. O passado se manifesta como a coexistência de círculos mais ou menos dilatados, mais ou menos contraídos. Cada círculo contém tudo ao mesmo tempo e o presente é o limite extremo, isto é, o menor circuito que contém todo o passado. Cada região com seus caracteres próprios, seus tons, seus aspectos e singularidades, pontos brilhantes e dominantes, de acordo com uma lembrança dominante. E o que acontece quando a gente procura uma lembrança? A gente precisa se instalar no passado em geral. Depois, a gente tem que escolher entre as regiões de infância, de adolescência, de maturidade, ou mesmo a velhice. Em qual delas a gente acredita estar escondida a lembrança encolhida, nos aguardando ou se esquivando? Saltamos de uma região do passado ao presente e retornamos a outra região quando não encontramos a lembrança almejada, quando ela não se torna uma imagem-lembrança. Será um amigo de infância, de juventude, de trabalho? Esses são os traços de um tempo não cronológico ou a pré-existência de um passado em geral, a coexistência de todos os lençóis de passado, a existência de um grau mais contraído do que outro. A lembrança se instala no acontecimento vazio do tempo. O acontecimento está no tempo em que nada se passa, e é no tempo vazio que a gente antecipa a lembrança, que a gente desagrega o que é atual e situa a lembrança. Então, não há mais futuro, presente e passado sucessivos, porque o tempo do acontecimento e o tempo da lembrança são simultâneos.
No tempo agostiniano, presente do futuro, presente do presente e presente do passado, todos os tempos estão implicados e enrolados simultaneamente. Do afeto ao tempo, a gente descobre um tempo interior ao acontecimento, feito da simultaneidade dos três presentes implicados, as pontas de presente. É a possibilidade de tratar a vida, o mundo, ou mesmo uma vida, um episódio, como um único e mesmo acontecimento que funda a implicação dos presentes. Trata-se aqui de uma coexistência dos presentes e não mais da simultaneidade dos lençóis de passado. A máquina memória não consiste somente em lembrar, mas em reviver um instante preciso do passado. O instante passado é como um ponto brilhante que pertence a um lençol e dele não pode ser destacado. Instante ambíguo que participa até mesmo de dois lençóis: o amor por alguém e até mesmo a perda desse amor. Para reviver esse amor, é preciso percorrer novamente esses lençóis e, por isso mesmo, percorrer muitos outros antes de conhecer o amor, durante, depois da morte de alguém. Todos os tipos de regiões do passado são percorridos e misturados na memória, que salta de uma região a outra e parecem emergir de um pântano original, ou mesmo atravessar um incêndio. Trata-se de percorrer os mapas, atravessar os territórios, se desterritorializar e reterritorializar, repovoar a memória com antigos e novos presentes, uma verdadeira viagem no mesmo lugar do espaço e em diferentes dimensões ou camadas de tempo, uma cartografia das imagens cristalinas de tempo, verdadeiros mapas mentais abertos a conexões variáveis de tempo. Os sonhos, fantasmas e pesadelos também participam dessa experiência temporal. A diferença é que nos sonhos, ou na imagem sonho, as regiões de passado são lençóis de transformação, na medida em que a gente embaralha as regiões e salta de uma ponta a outra para reconstituir essa memória. Daí a presença das falsas lembranças e o risco do sonho se tornar um pesadelo. Evocar essa memória do passado também compreende em retomar muitas lembranças, muitas das quais, às vezes, a gente quer esquecer, passar uma borracha. E talvez por isso a gente reconstrua nosso passado com algo que a gente nem viveu ou não experimentou, ao menos não inteiramente, do modo como a gente se lembra nessa reconstrução do passado. Essa seria a tal memória ontológica ou metafísica proustiana. Mas isso não quer dizer, contudo, que a memória que pretendo invocar aqui seja uma falsa memória, mas de uma certa dificuldade em falar de um passado de quase 30 anos. O nono andar da UERJ, para mim, eu acho que para todos nós, Vladimir também, ele é signo de muita coisa, de muita memória, de muitos afetos, de muita amizade, né, de muita filia. E sempre que eu volto na UERJ, eu não tenho nunca como me esquecer tudo que a gente viveu aqui, todos esses anos, né, toda essa experiência. E, bem, deixa eu saltar aqui. Eu queria ler um pedacinho, antes de mostrar algumas outras imagens. Eu queria ler só um pedaço de um texto que o James começou a escrever. Na verdade, assim, o James deixou vários textos que ele começou e que ele não terminou. E eu escolhi esse para essa ocasião. Recentemente, eu participei de um encontro sobre o Cláudio, que também foi um grande professor de filosofia, foi professor dele. E o Luiz Manuel me encarregou de falar da memória James Cláudio James. E aí eu me deparei com um texto que era bem maior do que o que foi publicado. Enfim, eu estou encontrando muitos textos
que ele tinha começado e que não tinha terminado. Ainda não sei o que eu vou fazer com isso, mas, enfim, eu vou ler esse pedaço aqui. E compactuando aqui com Guilherme e Rodrigo, os gregos e a invenção da filosofia. Porque todo mundo que conheceu James, pelo menos na UERJ, teve aula de filosofia antiga com ele. A gente começava a estudar filosofia antiga, depois a gente ia estudar Deleuze, a gente não sabia muito bem o que fazer com isso. Acho que sai todo mundo meio dividido, né? Enfim. Então, começa a citar o texto do James. Nenhum de nós hesita em conceder aos gregos a invenção da filosofia, justamente porque encontramos entre eles os signos produtores de novos sentidos e a experiência criadora de novos devires, de suas inumeráveis e extraordinárias criações. Nos mais variados domínios da atividade, advém esse empenho em resistir e transmitir a escala de grandeza com a qual desenharam suas vidas. Como pode ganhar consistência entre eles essa vontade de beleza e esse excedente de criação, essa nobreza que se encontra consignada em todas as suas manifestações materiais e espirituais? De onde provém essa simplicidade com que edificaram a arquitetura de suas cidades e fabricaram sua cerâmica e suas armas? Talvez da contemplação, da visão contemplada de suas próprias ruínas, das cinzas dos despotismos. Creio que, de tudo aquilo que os gregos puderam constituir, de tudo aquilo que eles puderam instaurar, nada é tão belo e grandioso quanto os espaços de liberdade que eles souberam criar para si próprios. De tudo aquilo que com eles aprendemos a admirar, nada é mais comovente que esse grito, essa resistência ativa que eles souberam contrapor, mesmo nos momentos mais difíceis, aos despotismos e às tiranias de todo tipo. Os gregos experimentaram todos os riscos políticos para defender sua excepcional invenção, sua mais radical criação, que é a cidade autônoma, autogovernada, independente e livre. Por ela, para defendê-la, lutaram sem tréguas. Para pensá-la, correram todos os riscos. É que origem para eles sempre foi um recomeço. Do mesmo modo como foi preciso sequestrar os fragmentos dos antigos deuses para espalhá-los pelos 4 cantos das novas cidades, despojaram-se dos mitos, mesmo sem compreendê-los bem. Foi preciso também traçar nessas cidades um meio imanente onde pudessem se expressar, amar e viver livremente, mesmo distantes e no abandono dos deuses. Sacrificar a opinião regente da vida política para promover novas formas de liberdade, vencer o desespero do mundo, pensar e fazer filosofia. Sim, porque para fazer filosofia, diante do contemplado e frente ao desespero do mundo, fez-se necessário criar um sentido e um devir imanentes ao mundo, porque há, como sugeriu Chatelet, um desespero do mundo e a iminência trágica da derrocada, da queda inevitável diante de todos os fracassos da democracia grega e de sua fragilidade. Justamente a democracia, esse ato de resistência da experiência social grega, que reclamava como princípio de organização das relações entre os homens a medida, a distância e a polidez, como observou Deleuze a propósito do pensamento de Chatelet, o livro do Deleuze sobre o Chatelet. Uma citação. As relações humanas começam por uma métrica, uma organização do espaço que sustenta a cidade, uma arte de instaurar distância entre os homens, não hierárquicas, mas geométricas, e não ficar nem muito perto nem muito longe, a fim de evitar os ataques. Fazer do encontro entre os homens um rito,
uma espécie de ritual de imanência, mesmo se para isso for preciso um pouco de esquizofrenia. Os gregos nos ensinaram, como lembram Gernet ou Vernon, a não nos fixarmos em um centro estabelecido, mas a adquirirmos a capacidade de transportar um centro conosco, a fim de organizar conjunto de relações simétricas e reversíveis, efetuadas por homens livres. Fim da citação do Deleuze. Transportar consigo um centro, mas uma centralidade sem referências a um eu, cuja consistência devia estar condicionada à existência de homens polidos, dispostos a estabelecer entre si relações simétricas, reversíveis e imanentes, manter o patos da distância como se fosse um abrigo, uma disposição para a liberdade, um ato para o pensamento. Sem essa disposição ativa, sem essa entrega ao pensamento, só nos resta as presunções ilegítimas, despóticas ou tirânicas contra tudo o que há de belo, nobre e inalienável na vida. A esse respeito, gostaria de mencionar um breve relato que se encontra registrado em Diógenes Laércio acerca da vida de Zenão de Eleia, que é bastante sugestivo. Diógenes relata, entre várias curiosidades, que Zenão, ouvinte de Parmênides e inventor da dialética, segundo Aristóteles, mostrou um homem nobilíssimo, seja como filósofo, seja como político. Um homem nobre que, entre suas atividades políticas, teria conspirado para a deposição do tirano, Nearcos ou Diomedon, que, mesmo tendo tomado todas as precauções, fora capturado. A citação do Diógenes Laércio. Naquela ocasião, interrogado a respeito de seus cúmplices e do transporte de armas para Lipara, denunciou todos os amigos do tirano, no intuito de isolá-lo completamente. Depois disse ao tirano que desejava fazer-lhe uma confidência ao pé do ouvido sobre alguns cúmplices. Mordeu-lhe então a orelha e não a largou até cair ferido mortalmente, tendo o mesmo destino do tiranicida Aristogeiton. Logo a seguir, um outro relato. Na sucessão dos filósofos, Antístenes conta que, após haver denunciado os amigos do tirano, este perguntou-lhe se havia algum outro cúmplice, e o filósofo respondeu: Tu, maldição da cidade, e aos outros circunstantes disse: Admira-me vossa covardia, pois, por receio de que vos possa advir algum sofrimento que me atingiu, continuais a servir ao tirano. E, finalmente, Zenão cortou a própria língua com os dentes e a cuspiu no rosto do tirano. Então os cidadãos rebelaram-se subitamente e apedrejaram o tirano. O que nos parece mais evidente, mais direto e visceral nesse curioso relato é, sem dúvida, o modo espetacular, a atitude sem hesitação diante da tirania e da figura do tirano, a astúcia e engenhosidade filosóficas, matriz de toda a criação, mas também a profunda convicção da liberdade, o maior de todos os bens, o inegociável, aquilo que não pode ser cedido ou trocado. Eu vou dar um salto aqui, porque eu acho que eu já meio que extrapolei o tempo. Vou para o último parágrafo. Nem que tenhamos que cuspir nossas próprias línguas ou arrancarmos algumas orelhas, estejamos certos de que a liberdade estará garantida toda vez que nos encontrarmos diante de um pensador. O encontro com um pensador é também a aventura da liberdade. A citação do James. Agora a última parte. Então, agora é um PowerPoint que eu preparei com algumas imagens, mas já estou acabando, tá, Vladimir? O Vladimir tem um grande filme para exibir e eu estou aqui alugando vocês.
Sumiu? Então, gente, essas imagens são imagens só para a gente olhar um pouco, né? Então, a gente, em 2002, a gente não, né? Vladimir, quem organizou isso? Foi o Vladimir, Pedro. Não, o primeiro não. Foi a primeira edição de um evento sobre o Deleuze na UERJ, assim, que a gente, né, ajudou a participar. Eu estava na cozinha nesse primeiro. Esse é o folder. E vale lembrar que a UERJ, se eu não me engano, sediou o primeiro encontro sobre o Deleuze, antes desse, obviamente, assim que Deleuze morreu, né, um encontro internacional, né, só lembrando, né, da importância da UERJ para os estudos de Deleuze. Por isso que eu quis trazer essa memória. Não sei se vocês conseguem ver. Essa é a foto. Esse é o Saulo, que é um amigo. Esse é o James. Esse é o André, que o Ivaí chamava de André Brinquinho, para quem lembra. Essa sou eu, de olho fechado. A Maria Helena, o moderno, que já partiu. Vladimir. O Pedro. Esse aqui, eu esqueci o nome dele, mas eu me lembro dele. Eu acho que esse é o Felipe Filósofo, nosso sambista. É isso mesmo. O Ivaí, Rodrigo, Cesar Kirali, Sérgio Eloy e o Fernando Maia, que atualmente é professor do departamento. Enfim, essa foto é meio histórica. Eu encontrei, viu? Encontrei essa e outras. Mas, enfim, agradeço pelo envio. Cadê o Guilherme? Você? Nossa, só você que consegue ver. O Guilherme que está atrás de Fernando. Puta vida. Puta, né? Então, posso ir ou vocês querem ver mais? Próximo. E esse foi o segundo Interseções. Aí esse sim eu participei, viu, Vladimir? A gente sempre pegava uma foto do Deleuze, passava o abecedário, a gente convidava... O pessoal que estava estudando na época era mais... né, o quê? Ah, pois é. O Rodrigo era o nosso responsável. Com legenda e tudo. Um trabalho danado, mas enfim, a gente colocava. Esse é o último, infelizmente, o último Interseções, a última aventura do... Ah, é? Ah! Tá vendo? E aí saiu uma notinha no jornal que o evento ia acontecer com alguns nomes e foi motivo de raiva por alguns professores. Não sei por que escolheram alguns nomes e outros não. Não preciso nem dizer quem foi. Quem conhece sabe. Enfim. E aí, assim, tem algumas fotos que eu, sei lá, me deu vontade de colocar. Esse é o Oswaldo, para quem conhece, James, eu. Isso é lá no Planeta. Eu não lembrava o nome, Guilherme. Planeta do Chopp. É porque mudou o nome. Acho que fechou. Era o lugar de grandes encontros. A aula terminava lá. Guilherme já falou essa parte, mas enfim. Então, aí aqui é o Antônio Queiroz, lá da PUC, a Lúcia Amaral, uma grande amiga, essa mulher do Antônio, James, a Maura, que foi orientadora do James na PUC. Essa eu acho que é a Sheila, se não me engano. A Anne Sauvagnargues, professora da Paris 10, James, Valério, foi um evento que a gente organizou em 2012 na UF, ela veio.
E quando ele viu isso lá na UF, ele quis fazer essa homenagem ao Cantinho da Maura. Guilherme, que foi com James. Eu. É uma foto dele com a Anne, que eu achei linda, ficou um visual bonito. E esse eu acho que é Chico, né? Não sei se vocês lembram. James adorava esse garçom. Aliás, ele adorava fazer foto com garçom. Assim. Para quem conheceu James, né? Vivia nos bares, então ele queria fazer foto com os garçons. Brigava, mas tinha uns que ele elegia que ele gostava. A Érica, eu e James, lá em Copacabana. Tá muito escuro. Quer que volte? Foi mal, gente. Para mim tá ótimo, né, mas... Obrigada, Rodrigo. A irmã do James, a Nádia, que também já partiu. Gostava muito dela. A Irley, amiga e professora da PUC. Esse é o Márcio Doctors, que estudou com James, é um grande amigo, crítico, curador de arte. A Cláudia, mulher dele, grandes amigos. Eu de novo. Acho que eu me coloquei muito, né? Então, aí o Paulo Pinheiro, a mulher do Paulo, a Patrícia, e o Eduardo Cruz, quando o Paulo acho que ganhou algum prêmio por alguma tradução do Aristóteles, eu acho, da poética. Né? Você lembra? Nossa, que memória boa. Eu estou com uma memória péssima. E isso aqui foi a defesa do Guilherme, não desse Guilherme. Eu acho que o Guilherme... Você lembra? Henrique, Paulinho, Márcio de Costas. Ele... Enfim. E essa foi uma das últimas fotos dele em agosto, lá no Bar Lagoa. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Aí só dizer uma coisa que eu acho que eu já falei, né? Quando a gente se reuniu para conversar sobre esse encontro, o Vladimir falou assim: eu quero fazer um documentário. Eu fiquei super encantada e super apoiei. Então, acho que é isso que ele vem mostrar, né? Enfim, muito obrigado pela mesa, emocionante, assim. Vamos continuar, vamos ficar no mesmo movimento, como se tivesse. Vamos fazer o seguinte: vocês já assumem e depois a gente conversa todo mundo no final. Vamos fazer assim? E você passa o filme, eu acho melhor, assim, né? Né? Porque aí fica nesse espírito de homenagem aqui. Passa o filme, depois a gente conversa. Porque você pegou... É isso, a ideia é essa. Quer falar? Boa noite. Para cá, Paulinho. Obrigado pela presença, obrigado pela mesa. Eu acho que não cabe aqui, né? Eu até fiz uma apresentação bem simples ali, mas não cabe apresentar depois dessa mesa emocionante. Eu acho que seria repetitivo, né? E eu vou falar um pouco dessa obra em processo, bem rapidamente, para a gente assistir. E passo para o Paulinho aqui falar também. Mas já adianto que o Pedro Fraga, não pôde vir porque ele está hospitalizado. Está com a perna dele bem feia lá, enfim, está com problemas pessoais. Desculpa, mas já está bem melhor. Ele já vai sair amanhã. Aí seria um filme do Cronenberg, né? Então, eu queria falar que eu estou muito preocupado com essa apresentação aqui, que é um filme que não está pronto e, de alguma forma, esse filme deslizou e isso é um risco, né? Esse filme, enfim... eu trabalho com cinema, graças ao James também. Muito das aulas dele ficam comigo até hoje. E
E um filme que eu faço demora, em média, 5 anos, 4 anos. Né? E essa conversa com a Verônica, quando a gente teve a ideia, tem menos de um mês. Não é? Muito pouco tempo. Pouco tempo. Para fazer um filme não dá. Mas, de alguma forma, na ilha de edição, deslizou. E aí, para a gente entender o tamanho da encrenca, né? Sobretudo pelo exibir um filme num professor como James, que fala do tempo, que fala do movimento, que faz aulas extremamente complexas e conexões que a gente tenta, no máximo, acompanhar, como é que eu vou fazer um filme sobre esse cara? Né? Então, a ideia era fazer um filme com o James, aos poucos, né? E escapando das armadilhas. Né? Imagina botar alunos e amigos falando como o James era maravilhoso. Acho que ele ficaria bastante chateado com essa cafonice. Mas também o que seria? Né? O não é fácil, a gente tem que ver o que é afirmar. Então, sobretudo, uma grande palestra que o James deu, se eu não me engano, na EBA, foi um caminho muito importante, porque o James faz um panorama que não é muito o panorama do imagem em movimento e do imagem em tempo, que era a primeira ideia, sabe? Tentar, de alguma forma, colocar aquele mapa daqueles filmes e trazer a experiência das aulas do James para cá. Ali tem uma gagueira do James, tem uma busca, então eu achei que isso dava um frescor para as falas que poderia ajudar. Então, para a gente avaliar isso junto. Eu acho que a ideia, no final, a gente bater um papo, né, de quão embrionário ainda está o filme, quais caminhos a gente pode seguir. Mas, de alguma forma, o que me preocupa é isso. Nos últimos 3 dias deslizou. Inclusive, nessa palestra, ele fala muito sobre como o Deleuze é perigoso, escorregadio. Você vai deslizando, deslizando, e você não está a par de todos os conceitos que estão em jogo nos textos sedutores do Deleuze. E eu trago isso para as falas do James também, né, para a gente entender se está também escorregadio. Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente pode passar... Vou passar a palavra para o Paulinho, mas queria deixar registrado aqui que o Pedro tá. Eu mandei o filme para ele agora também. O filme acabou de ser exportado. Tipo, 2 horas antes eu botei para exportar, porque senão não ia dar tempo. Então, perdoem se a legenda estiver traduzida errada, culpa da inteligência artificial que fez a transcrição para mim. Enfim, vamos ver o que a gente tem na tela aqui. Vou passar para o Paulinho. Obrigado, gente. Vamos ver esse filme. Bom, boa noite. Agradecer a todos que estão aqui, né? Eu sou do vestibular de 96, né? Acho que era vestibular ainda. Enfim, depois dessa mesa não tem muito o que dizer, porque a maioria de nós aqui estávamos nas aulas. Então, é sempre uma memória daquilo que foi, para todos nós, a importância que na vida de todo mundo aqui. Ensinou a gente a estudar, ensinou realmente a entender filosofia, cinema, sobretudo cinema, e sobretudo, a ter respeito pelo pensamento. Né? Assim, ele sempre falava assim, cara, se você quer uma vida grandiosa, pensa de forma grandiosa. Sabe? Seja digno daquilo que você pensa. Sabe? Afirma, sobretudo com dignidade, aquilo que você quer. Então, ser grande, pensa grande. E isso trouxe para a gente, para cada um de nós, mudanças irreversíveis na vida de cada um. Era o cara que mais falava de comida e que menos comia. Incrível isso. Né? Era um cara de um mau humor absurdo, mas um humor engraçado, de manhã, assim, querendo pegar o motor, querendo dar partida. A gente já, depois de formado, vinha eu, Pedro, acho que o Vladimir não vinha menos, a gente vinha assistir as aulas do primeiro período, cara. Porque eram as aulas, assim, era o que você tinha mais bruto ali, né? Você tem uma galera começando, sem ter a menor noção do que é, com um dragão daquele tamanho do teu lado te queimando a cabeça já de manhã cedo. Então, assim, eu estou muito na curiosidade de ver, eu não tenho muito mais para falar. Eu fico pensando sempre assim, ele fala assim, Paulinho, qual é o seu problema? Porque tinha que ter um problema. Você tinha que ter um problema, cara.
quer sentar ali, você vai falar sobre o quê? Mas qual é o seu problema? E essa porra dessa frase até hoje me assombra a madrugada, assim. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema com a filosofia, porra? Qual é o seu problema na vida? De que forma isso aqui que a gente está estudando vai te ajudar? Mas ele não falava só do Deleuze ou dos antigos, não. Pô, as melhores aulas de Foucault eu tive com James, cara. As melhores aulas de Marx e Hegel eu tive com James. Mas também aprendi a ter respeito pela literatura, por outros autores que eu jamais pensei que eu fosse ler. Então, assim, porra, não tem muito o que dizer, sabe? Quem assistiu, ainda mais a UERJ naquela época, que era... Se eu sou de 96, é o final de 90, início de 2000, com política de cota entrando, então mudando um perfil de aluno, cara. Numa faculdade que é central para a nossa cidade, porque ela não é na Zona Sul, ela está do lado de uma linha de trem, ela está perto de uma comunidade, sabe? Vem gente de tudo que é lado. Então, imagina a pedrada que não era isso, né? Então, é isso, não tem muito mais o que falar, só não tem um dia que eu não pense nele, desde o seu falecimento, isso me é caro. Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver esse filme aí. Obrigado, boa noite. Bom, muito legal, Vladimir, parabéns. Não sei o que a gente faz agora. Dá vontade até de encerrar assim, com essa coisa no ar, assim, nessa projeto. Mas não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Mas, enfim, na verdade nós não temos mais muito tempo, mas. Não sei. Eu acho que pode ser uma boa proposta para o bar, realmente. Mas, enfim, se eu quero escutar perguntas, muitos parabéns, cara. Incrível. Incrível. Gostei muito de ouvir a voz do James. Foi bom. Aquela aula do David Lynch, eu tive exatamente aquela aula do David Lynch. Incrível. Pode. Bom, Vladimir, não tenho palavras de uma sensibilidade assim. Eu acho que se pegou tanto as falas do James quanto as imagens e a música, Asna, assim, são quem assistiu tudo isso, todos esses anos, eu tenho certeza que super se identificou assim. A UERJ, os depoimentos, nossa, eu fiquei maravilhoso, de uma sensibilidade extrema. Então, acho que vai fundo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, você? Janaína. Ficou bom, ficou bom. Na verdade, quero agradecer, né, a Mônica, todo mundo, enfim, que organizou isso. Assim, né? É isso, né? Eu faço parte da vida, fiz parte da vida do James quando ele chegou na UERJ, né? O Luiz, que está aqui, eu entrei na UERJ. Era muito criança quando eu entrei na UERJ. Eu entrei na UERJ em 94. Então, eu estava aqui quando o James chegou, né? Então, acompanhei todo o processo do estágio probatório. Estava lembrando, né, no dia do velório, da festa de 40 anos do James. Que loucura. Eu tinha 20, Luiz, era isso, né? Então, assim... E é isso, né? E tem uma parte da vida que eu não acompanhei, que eu acho que é mais, né? Eu fiz a virada para o cinema, mas eu não... Então foi muito legal, né? O que eu gostei do filme. 5 anos, né? A gente vai conversar, bom... Primeiro você vai ter que tornar esse filme viável. Desculpa, pessoas, né, que trabalham olhando as coisas. Como é que você vai tornar isso viável com tantas citações? Não sei, mas, enfim, depois a gente pensa nisso. Mas o que eu achei legal é isso, você ter transportado para a UERJ naquele momento. Acho que você conseguiu isso, né?
ser transportado também para a aula do James, né? Eu acho que todo mundo ficou emocionado quando começa, sobretudo. Depois a gente acostuma de novo, mas quando começa a gente meio que é transportado para a aula dele, que eu acho que isso é que é o mais interessante, né? Assim, então tem outras coisas para te falar, mas eu não vou falar aqui não. Depois eu falo. Não, porque esse filme vai ter que sair, né? Então assim a gente tem que conversar. Não, acho que tem os desafios, assim, de não ser tão literal, mas isso agora eu não vou falar. Depois a gente conversa. Mas só queria te agradecer. Eu achei que ficou bonito. Aí eu lembrei que eu vi que o James ele era uma pessoa obsessiva que tornava todo mundo obsessivo, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu lembro que eu vi o Morte em Veneza com ele e eu li o Thomas Mann. E aí eu fiquei obsessiva com o Visconde um tempo. Eu tinha esquecido disso. Acabei a memória, né, Verônica? Foi tão bonita a sua fala. Eu acho que tem que publicar esse negócio, as coisas que não. Eu acho que tem que publicar esses pensamentos, assim, né? Eu acho. Mas, enfim, só queria agradecer. Achei que ficou bonito. Acho que ele não ia ficar bravo. Ele não ia falar que você foi piegas. Ele ia dar uma reclamadinha. Tá demais, né, Vladimir? Essa parte aí você pode cortar um pouco. Ele ia falar, acho que ele ia concordar com a coisa do deslizor. Mas eu acho que é isso, porque eu fiquei pensando uma coisa bonita no deslize. É porque também é o seu encontro, o seu amor com o cinema, com o amor do James pelo cinema. Aí, numa coisa que eu achei que algumas coisas eram muito longas, eu falei assim, não, mas é sobre isso também, não sei. Né? Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Então, a Janaína falou... já que ninguém fala, eu vou falar. A Janaína falou uma coisa que... lembra do primeiro curso do James sobre o cinema? Gente, da maneira como você falou, foi uma aventura aquilo, né? Muito... Porque ele não sabia, né, o que fazer. Porque eu organizava os cursos. Eu era, então, obsessiva, né? Eu assisti todos os cursos, né? Parmen, todos os cursos de antiga. E aí eu comecei a assistir as aulas nos grupos de filosofia. Eu assistia todas as aulas. Tinha um grupo, né? Era eu, Guilherme, Sávio, a princípio. E aí chegou uma hora que eu comecei a organizar esses grupos de filosofia. Então, eu acompanhei bastante a obsessão do Hölderlin, e a cesura, e a Rivers, e o trágico. Sempre acontecia alguma coisa. Né? E para o cinema, né? Para o curso de cinema. E era um desafio, assim. E eu lembro que, quando começou a acontecer aqui na UERJ, eu lembro também da alegria do James, porque era uma coisa que acontecia só naqueles cursos, né? Naquelas aulas particulares. E aí começou a acontecer aqui também, né? Mas era um caos. Mas era muito bom isso, né? Porque essa dinâmica. Ele abria o livro, isso que foi legal. Ele lia a citação, e aí depois ele ia falando as coisas e reclamando da vida. Né? Que é isso. O metrô, gente, muito bom, não é isso? Mas eu lembro dessas. À medida que o legal é isso. Depois eu acho que eu queria ouvir essas fitas, não sei. Essa palestra especificamente a Verônica pode falar melhor aqui, mas me dá a impressão de que é um texto dele, que ele está preparando. É um texto dele, ele não está lendo Deleuze. Ele não está lendo, ele fala em vários momentos de qual é a estratégia dele. Ele fala que vai no Web Deleuze e lê os cursos que eram os preparatórios dos livros para ele entender o contexto daquilo. Né? E aí eu acho que, nesse sentido, tem um tom diferente nessa fala específica. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, inicialmente, seria um projeto exaustivo. Paulinho, Pedro ia pegar junto comigo e a gente ia decupar 50 aulas, mais ou menos, de 2 horas. E aí, que bom que chegou essa, porque a gente não ia conseguir. Mas, de qualquer forma, já lanço a provocação e o desafio para todos aqui, sobretudo para os alunos mais jovens, de repente, de que a gente tem um acervo que cabe fazer algo similar ao acervo Cláudio Piano, ao próprio Web Deleuze. As aulas estão aí, cabem ser transcritas. Tem essas aulas que já são aulas de maturidade, digamos assim, que merecem, né,
está ali como um acervo disponível para os estudantes de filosofia. Então, eu acho que é um bom caminho a gente se unir, cada um decupa e transcreve 1 ou 2 aulas. Esse filme foi transcrito pela inteligência artificial que saiu do Adobe Premiere, enfim, um programa de edição. Então, assim, só peguei um erro grave, né, num texto gigantesco. Pode ser um aliado nesse trabalho. Mas eu acho que... Enfim, tem vários. Ele chegou num nível absurdo. Então, é isso. E o filme é muito feito com pontas também. Todas aquelas imagens fora da UERJ são pontas de outros filmes que eu não usei, né? Então, uma imagem desfocada, aquilo que não serviu, digamos, para aquele filme, eu achei que montou bem para dar um clima ali no início. Exato. E aí, quando entra nos filmes, tem isso. Eu subi por garantia, porque não sabia como é que ia ser a projeção, que foi maravilhosa. Eu subi para o YouTube, o YouTube já bloqueou, por conta do Morte em Veneza, justo o filme que mexia tanto com o James. Então, eu não sei como se tornar viável. Talvez seja um filme maldito, como tem aquele filme do Coutinho, né? Que é um filme que ele não tem direito de exibir em lugar nenhum e fazem sessões surpresas. Porque eu acho muito difícil a gente conseguir comprar Visconde, né? O nível ali do licenciamento deve ser uma coisa inviável, mas eu acho que tem que ter o filme com essas imagens. Mas deixa eu me distanciar um pouco para ver o que fica e o que não sobrevive. Enfim. Bom, eu não queria falar não, mas já que a Janaína falou e você falou, eu também fiquei bastante curiosa assim, de como é que você exibiria o filme com tantas imagens, mas aí você acho que já está meio que me respondendo, porque tem esse problema mesmo, né, dos direitos autorais. Algumas aulas, algumas coisas que eu tento colocar também são bloqueadas e acaba ficando sempre privado. Mas, enfim, eu vou falar um pouco, já que acho que, gente, desculpa, mas eu estou probleminha de coluna. Já que vocês perguntaram, eu fiquei feliz, viu, que aquela conferência, acho que foi a única que eu mandei, tenha contribuído tanto, não podia imaginar. Então, vou falar rapidamente sobre isso. Eu tenho um seminário que eu organizo lá na... Oi. Não, tudo bem. É um seminário que eu organizo lá na EBA, onde eu trabalho, chama O que Podemos com a Arte. Começou em, acho que, 2012. E o James foi o segundo convidado. Primeiro foi o Ivaí, o James foi o Ricardo Jardim, nosso professor, esteve lá falando também. E ele fez uma conferência assim, de, quase 3 horas, foi linda, e que o título era esse, né, das potências do caos aos seres de sensação. E realmente é extraordinária. Aí, quando a gente, né, o Vladimir queria fazer esse documentário, fiquei super feliz, super apoiei. Aí ele falou das aulas e eu assisti o James há quase 30 anos, mas eu não gravava, só fui gravar essa, que, claro, era o meu seminário, que uma das ideias era colocar na internet, mas isso é outra história. E eu tenho uma outra que eu não te mandei, porque ele me pediu para não mandar, mas eu acho muito mais linda que essa. Em algum momento vou te mandar. Mas eu acho que é meio já algo que você já conhece também, por isso que eu não achei que não seria interessante mandar. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar, mas que eu faria uma última observação, assim. Mas, assim, a título, talvez, não sei se de curiosidade, que a Janaína comentou sobre o início das aulas do James. E para mim, eu fiquei muito feliz, porque quando conheci James, a gente foi tomar um chopp, e ele tomou uísque. Ele, vamos tomar um chopp? Ele tomou uísque, mas tudo bem. E aí ele me perguntou, o que você quer estudar, não sei o quê. Aí eu falei para ele que eu tinha vontade de estudar cinema. Aí, um tempo depois, a gente já estava namorando, aí ele me veio com essa. Eu acho que eu vou dar um curso sobre os livros do Deleuze. Porque ele tinha me falado sobre isso, eu falei, caramba, não acredito. Fiquei muito feliz, né? E aí foi essa primeira experiência na UERJ, na casa da Irene. Aí, depois de não sei quanto tempo, ele... estou pensando em fazer isso na UERJ, o que você acha?
Claro, super apoiei. E aí eu lembro que tinha uns professores invejosos que quando começou a fazer sucesso, que começaram a falar assim, ai, cineminha. Então tá, né? Mas aí é uma longa história. Não, acho que foi logo em 97. Foi bem... Eu acho. Foi bem quando a gente se conheceu. Não, ele falava muito. Inclusive, ele ficava incomodado de falar um pouco, às vezes, por causa do Cláudio. Assim. Igual eu também. Agora, pela primeira vez, eu assumi um curso de cinema. Eu sempre falei, nas minhas aulas, sempre passava filmes, aqui. Aí os alunos diziam, mas e aí, porque a senhora não... Aí eu falei, bom, então agora eu vou... Porque é isso, você fica com a presença, assim, as aulas dele eram tão potentes. Aí hoje eu entendo por que ele tinha esse receio. Porque ele tinha o Cláudio. Aí agora, no meu caso, ai, meu Deus, as aulas dele eram maravilhosas. Eu falando de cinema, como assim? Mas tomei coragem. E vamos que vamos. Não sei se mais alguém quer falar. Fala só uma coisinha. É que tem uma relação do James, e você tentou isso várias vezes, né? Gravar ele falando. Eu tentei gravar algumas videoaulas, como se fosse videoaulas. Né? Ninguém falava disso. E o James, o Ivair também, eles têm ali alguns professores que a gente pensava, justamente esses que são professores que dão essas falas, essas demonstrações de uma formação de atmosfera, são justamente esses que mais recusam. Eu fico pensando como é a relação intensa que ele tem com o audiovisual, com o registro. A produção de atmosfera, a contradição, talvez, ela implica nisso, né? Ou seja, é impossível daquilo ser datificado. E talvez seja isso que esteja em curso ali. E esse teu esforço agora, de alguma maneira, parece que isso também é um problema, poderia ser um problema, ou uma questão. Entende o que eu estou falando? Sim. Vou falar a partir de um arquivo que eu achei que seria batata, que entra no filme, que não entrou. Eu fiz uma entrevista com ele por hiato. E a gente passou 1h30 na escola de cinema. Não precisa não, por favor. Ah, tá. Oi. A gente conversou 1h30 e o James extremamente desconfortável e estava ali só porque eu tinha pedido, e ele era um cara que gostava, né, de mim, enfim. Então eu falei, pô, esse deve ter pérolas ali naquela entrevista. E não, cara, não anda. Então tem uma coisa com a imagem, com a gravação, que vai entrando... Ele começou mais fluido, deslizando um pouquinho, mas depois vai dando um negócio nele, 1h30, né, tanto que ele não gosta da participação dele no hiato. Ele detesta, ele acha que a única fala negativa do filme é a dele. Então tem essa... Eu não acho que é uma contradição, porque talvez o cara que, né, é um motor tão grande para essa parte da vida dele, o cinema, que eu acho que tem ali uma coisa do dispositivo que afasta mesmo. Melhor não ficar metido com isso aí não, porque eu sei onde pode dar, né? Eu sei o tamanho dessa máquina. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Uma coisa de entender e não querer... E o Ivair, por exemplo, para eu colocar essa citação no início ali do filme, não foi fácil de achar, não tem vídeos do Ivair falando. E aí eu acho que o James pode ter uma ou outra. Eu sei que o Ivair tem uma gravação no CCBB, e eu falei, pô, o James pode ter, cara. O Ivair tem uma na UF também. Não, eu liguei pro Ivair, aí o Ivair ficou... Falei, Ivair, a ideia, eu sei que você não vai me gravar um áudio no WhatsApp, mas a ideia é você deixar eu gravar essa ligação. Não grava nada não, Vladimir. Eu vou te explicar quem é o James, mas não grava, é só para você. Depois você me liga, porque aí eu vou estar preparado para isso. Aí depois ele fugiu, entendeu? Mas ele ficou 20 minutos falando sobre quem era o James. Falou do passado do James, de Heidegger e Hölderlin, né? E aí falou do James, que é o James que eu já conheci. E eu achava que super fluiria, mas ele falou, não grava. Eu não comecei a gravar escondido. Né? Eu falei, deixa eu gravar rapidinho. Ele, não grava. Porque parece que tem uma coisa com o formato aula e com a proximidade, a confiança de que aquilo ali vai dar chance
como se fosse o que me projeta para além dessa intimidade com os alunos e com essa atmosfera que eu consigo, de alguma forma, esperar que algo saia. Pra além disso. Era muito triste com tudo que ele falava. Então, a pessoa fala que ele perguntava sempre no final se foi tinha sido bom. Ele estava realmente preocupado se tinha sido bom, assim, se tinha feito sentido. Ele era muito crítico em relação a tudo que ele falava, muito exigente. Acho que essa coisa da gravação também passa por isso, assim, de ficar. E não só, o James odiava ser fotografado. Eu consegui fotografá-lo muitos anos depois, meio que... Aí eu lembro... eu lembro que uma vez, não sei quem conheceu a Antônia Busta, falou, James, acorda, ela é dicionário. Porque eu falava assim, não, isso é pra ficar pra história. Eu nem sabia. Eu queria fazer foto, ele não deixava. Era uma guerra. Ele não gostava, ele odiava. Tinha implicância com fotografia, fazia arte. Aí depois ele foi se acalmando, acho que foi se acostumando, As brigas dele com o Antônio. Mas essa época aí não tinha celular. Não, então, essas foi na imagens são época. raríssimas, né? Você tem que falar isso pra aquilo ali é um VHS de um grande ato político no nono andar, só por isso tem aqueles registros. Isso nunca nem foi exibido. Muito boa a transmissão, parabéns, né? Ficou bonito. Você sabe fazer esse negocinho, né? É bom, né? Eu prêmio em tudo Com agora. frase é melhor. Ainda o seu filme vai passar, pra gente divulgar. O Vladimir acabou de fazer o primeiro curta, que não é um documentário, que ele é documentarista. Muito bonito. Dedicou ao James. A gente foi assistir. Muito bonito. Ele dedicou todos os filmes dele no livro. Não, mas esse, eu acho que esse tá... Isso foi ruim porque foi em memória. Mas, enfim, vai ter em BH só. Aqui não vai mais. Acompanhe nas redes sociais. Foro de rato. Meu pai adorou Foro de Rato. O curta chama Fim da Noite. É um curta pós-apocalíptico de uma indígena voltando para a floresta amazônica. Parece uma loucura e é mesmo. Não, tem que virar um filme, não pode ser filme. E meu pai adorou Foro de Rato. Eu também. A gente podia fazer uma foto todo mundo para virar outra. Pra daqui a 30 anos. Nossa, Jesus. Bom, eu acho que você pode encerrar esse lugar. Quero agradecer imensamente vocês aqui por essa noite incrível. Agradecer todo mundo aqui a presença, tá bom? Até o microfone de lavar as pilhas. Vai ter que comprar pelo menos de manhã. Então, dito isso, agradecer e lembrar que temos mais 4 dias e noites pela frente, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, valeu.